Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Marine Silvestre, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e no vídeo de hoje nós falaremos sobre orientação. Orientação é mais uma função psíquica extremamente importante, inclusive para a nossa sobrevivência. A orientação é a capacidade de você se situar, tanto em relação ao espaço onde você está, quanto também em relação a você. Quem é você que está presente naquele lugar, tá? Para isso, nós vamos hoje estudar alguns tipos de orientação. Nós temos a orientação, por exemplo, espacial. É aquela orientação onde nós iremos nos localizar, tanto em relação ao local em que nós estamos, por exemplo, onde você está assistindo essa aula neste momento. É no seu quarto, é na sua casa, é na rua, você sabe, você está orientado em relação a este espaço onde você assiste essa aula neste momento, tá? Essa orientação espacial também vai levar em consideração a distância. Então, assim, de onde você está, né? Se você não está na sua casa, por exemplo, qual é a distância desse local para a sua casa? Ou se você está em casa, qual é a distância da sua casa para a faculdade que você estuda? É a capacidade de nós sabermos exatamente tanto o local que nós estamos, como também a distância desse local para outros locais que a gente possa se locomover, tá? Então, normalmente ali numa entrevista inicial com o paciente, nós vamos, para saber se esse paciente está bem orientado, perguntar: quanto tempo você gastou para chegar aqui? Sua casa fica muito distante desse consultório ou do hospital, independente de onde você esteja atendendo. Normalmente nós fazemos essas perguntas para saber se o paciente realmente está orientado em relação a esse espaço e a essa distância também, tá? Outra característica importante desse tipo de orientação espacial é a questão da navegação. Eu consigo me localizar para onde eu vou, qual é o caminho que eu pego, se eu estou passando por aquele caminho, eu consigo me orientar de onde eu estou, qual rua eu estou passando, se todos os dias eu passo por aquela rua, eu consigo perceber, eu consigo me localizar. Sabe aqueles momentos onde a gente para, vai num lugar e a gente não consegue lembrar exatamente para qual lado ficava aquela casa, ou aquele estabelecimento, ou aquele lugar que nós fomos, e a gente tem uma leve desorientação, porque a gente achava que era de um lado e de repente está de outro lado. Muitas vezes a gente vai ter essa leve desorientação, que é normal, tá? Mas aí nos quadros, às vezes psicopatológicos, a gente vai ter uma alteração assim bem significativa dessa orientação, ok? Outro tipo de orientação é a orientação temporal. É aquele tipo de orientação onde você sabe, por exemplo, que dia é hoje, tá? Qual é o dia da semana, qual o dia do mês, em que ano nós estamos, qual mês que você faz aniversário, quantos anos, né, você vai fazer esse ano, ou já fez esse ano. Então a gente consegue aí ter essa orientação em relação ao tempo. Né? Ter noção, por exemplo, do horário, mesmo sem você olhar no relógio, você tem uma noção. É de manhã, é meio-dia, é à noite. E normalmente com um paciente que está desorientado, ele vai ter essa dificuldade em perceber, por exemplo, o horário, né, em que período do dia ele está. Eu lembro que quando eu atuava no hospital, os pacientes que ficavam muito tempo em internação, eles acabavam tendo essa desorientação, da gente perguntar mesmo que dia é hoje, ele não saber, qual dia da semana ele não saber, porque realmente um local fechado, ele faz uso também de medicação, ou muitas vezes um paciente ficou em coma, né, durante dias, obviamente vai acordar e vai ter uma desorientação. Então, a gente precisa avaliar esse quadro de orientação, tanto em relação ao espaço, né, se ele está compreendendo onde ele está, como também em relação ao tempo, ok? Além desses dois tipos de orientação, tanto espacial quanto temporal, nós temos também a orientação autopsíquica e a orientação alopsíquica, ok? A orientação autopsíquica tem a ver com o conhecimento que o paciente tem em relação a ele. Então, ele sabe o nome dele, ele sabe quem é a esposa, quem são os filhos, onde ele mora, tudo em relação a ele. Auto de se auto
compreender, conhecer, identificar. Ele sabe o que está acontecendo com ele, por que ele está ali naquele local, quem é essa pessoa. Ele consegue se perceber, se identificar, dar as informações pessoais dele para você, consegue fornecer essas informações ou não. E a orientação alopsíquica tem a ver com o entorno, com o ambiente, com o mundo, aquele local onde ele está inserido, né? O que está acontecendo ali. Então, dentro da autopsíquica, ele sabe quem é ele, o que ele faz, a profissão, a idade, data de nascimento, enfim. E já na alopsíquica, ele já vai compreender aquele local que ele está. Por exemplo, se ele está ali com você, no seu local de trabalho, ele está onde? Ele está no hospital, ele está no consultório, onde ele está? Ele consegue se localizar em relação a esse espaço, a esse tempo também, tá? Então, a gente vai observar esses tipos de orientação. Alguns pacientes vão apresentar um prejuízo maior, por exemplo, em orientação temporal, então ele vai ter uma orientação espacial, mas a temporal vai estar ali alterada. E aí, falando da psicopatologia em relação à desorientação, como eu já disse para vocês nos vídeos anteriores, essas alterações elas não vão acontecer de forma isolada. Então, sempre que houver ali uma alteração de orientação, com certeza essa consciência também vai estar um pouco mais rebaixada, a atenção, ok? Os quadros onde pode haver essa alteração da orientação, os quadros mesmo de demência, de perda de memória, a gente vai perceber que o paciente ele vai apresentar essa dificuldade de reconhecer o local, né? Principalmente perda de memória, reconhecer o local, se reconhecer em quadros ali mais graves, ok? Em quadros de depressão também a gente percebe um rebaixamento dessa orientação. Geralmente o paciente ali está com tanta perda de prazer, tanta anedonia, que ele acaba também se perdendo aí em relação a essa orientação temporal, né, de não saber que dia da semana, né, por não se engajar nas atividades, às vezes permanecer no quarto por mais tempo, trancado, não fazendo as atividades que ele fazia comumente, pode sim perder essa capacidade de ter ali uma orientação em relação ao tempo e muitas vezes até em relação ao espaço também, ok? Além das demências e da depressão, essa desorientação também pode acontecer em quadros de deficiência intelectual, tá? O transtorno do desenvolvimento intelectual, por realmente não compreender, às vezes, o conceito de temporalidade, de espaço e ter essa dificuldade em reconhecer os locais onde frequenta comumente, ou de entender as questões temporais, por realmente essa alteração no nível, no domínio que a gente chama, né? No domínio conceitual. Os dias da semana, os dias do mês, quantos meses para se ter um ano. Então, essa dificuldade mais conceitual pode gerar essa desorientação, ok? Além disso, também pode se apresentar em quadros de delírio, tá? Na psicose, onde o paciente ele vai ter essa alteração na orientação dependendo do conteúdo desse delírio. Então, digamos que o conteúdo do delírio é um conteúdo mais religioso, onde o paciente ele acredita que está num lugar especial, ou diferente disso, o paciente acredita que ele está no inferno, que existem ali demônios atormentando, né, as pessoas ou ele mesmo. Então, ele pode ter essa alteração ali, tanto espacial e muitas vezes também temporal, ok? Então, como que a gente vai fazer essa avaliação? Realmente é através ali de uma entrevista clínica, mas a gente também tem alguns instrumentos. A gente tem o exame mental, vocês podem inclusive até pesquisar sobre esse exame mental, né, que ele não é de uso exclusivo do psicólogo. Vocês podem digitar mini exame mental, né, ou minimento, onde vocês também terão lá questões para avaliação de orientação autopsíquica e orientação alopsíquica, ok? Um dos instrumentos também que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que eu acho que eu já mostrei no vídeo anterior, Neuropsilim. Ele também vai avaliar, e tem alguns subtestes aqui de avaliação de orientação, tá? Mas de maneira geral, a gente consegue ter essa percepção, essa noção, através de uma entrevista também inicial, de saber se o paciente está compreendendo onde ele está, porque normalmente essas alterações
mais significativas de orientação, elas são muito perceptíveis. Você percebe quando o paciente ele não está percebendo ou conhecendo o espaço onde ele está naquele momento. Quando ele não consegue se reconhecer, também você percebe ali uma dificuldade, uma desorientação, e normalmente são sintomas muito visíveis, ok? Mas a gente pode sim fazer essa avaliação mais detalhada e usar instrumentos necessários para essa avaliação, até para a gente também embasar, né, a nossa avaliação e ter ali um instrumento mais padronizado para a gente poder depois elaborar um relatório, elaborar um parecer daquela avaliação que nós fizemos. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Comenta, curte, compartilha esse vídeo com aquele colega que você sabe que precisa desse conteúdo descomplicado sobre a psicologia. E permaneça de olho aqui nos próximos vídeos que nós daremos continuidade a esse estudo sobre as funções cognitivas, né, as funções psíquicas, de forma detalhada e descomplicada. Um abraço e até o próximo vídeo.